Ó Deus, Pai eterno, em nome de Teu Filho Jesus Cristo, muito obrigada, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor está me concedendo para ler as Escrituras e ter a compreensão das Tuas palavras. Obrigada pelos ensinamentos que o Senhor nos dá através dos profetas e também da igreja. E obrigada pelas Escrituras que nos orientam e nos guiam até o Senhor. Te peço humildemente que, se for de acordo com a sua vontade, coloque suas mãos sobre minha cabeça, me dê sua bênção para que eu possa compreender o que eu vou ler e que eu possa praticar e ajudar as pessoas que estão perdidas a compreender o plano de salvação, Pai. Me abençoe com fé em Jesus Cristo e me ajude a ter o Espírito Santo comigo. Essas coisas que eu peço, agradeço e deixo em nome de Jesus Cristo, meu Mestre e meu Salvador. Amém. Fiz alguns estudos e nesses estudos cheguei à conclusão de alguns temas. Um dos temas que eu vou falar agora neste momento será o do sacrifício. E o que é o sacrifício? De acordo com o Guia de Estudo das Escrituras, sacrifício em tempos antigos, sacrifício significava tornar alguma coisa ou alguém santo. Atualmente, significa renunciar a algo ou sofrer a perda de coisas terrenas. Buscando no dicionário e no Google, eu fui perguntar o que é renúncia, o que é renúncia, o que é renunciar. E o Google explicou que é abrir mão de algo em favor de alguma coisa. Né? Então, eu observei que, como ele falou que sacrifício atualmente é renunciar, então é abrir mão de alguma coisa. E aí fui no livro de Levítico, no Antigo Testamento, capítulo 22, versículo 19 ao 20, que fala da seguinte forma: segundo a sua vontade, oferecerá macho sem defeito, das vacas, dos cordeiros ou das cabras. No Velho Testamento é ensinado que, ao oferecer um sacrifício para Jesus Cristo, para Deus, teria que ser da nossa vontade e oferecer esse sacrifício de forma sem defeito. Como eles escolhiam na época cordeiros, ovelhas, eles tinham que escolher esses animais sem defeito nenhum. E no versículo seguinte, que é o versículo 20, fala: nenhuma coisa em que haja defeito oferecereis. Aí, verificando pelo cabeçalho da Bíblia, cabeçalho não, do rodapé da Bíblia, eu estudei o que significa oferecer no versículo 19. E ele fala que oferecer é dar para Deus qualquer coisa que ele requeira para levar avante a obra de Deus. Ou seja, se Deus está querendo que eu dê alguma coisa que é meu para levar avante a obra dele, então eu tenho que oferecer isso. Esse será o meu sacrifício. Oferecer algo que é de suma importância, ou de algo muito bom, né, que Deus quer que eu dê para ele. Nenhuma coisa em que haja defeito. E ao oferecer, eu não tenho que oferecer com defeito. O que significa defeito? De acordo com os estudos que eu fiz, defeito significa deformidade, falha, imperfeição, física ou moral. Ou seja, na hora de oferecer um sacrifício para Deus,
Se for na época das antiguidades, é levar um animal sem defeito. Atualmente, de acordo com guias de estudo das escrituras, é renunciar, ou seja, né, abrir mão de alguma coisa para levar avante a obra de Deus. E aí ele continua falando: nenhuma coisa em que haja defeito oferecer-me-eis, porque não seria aceita em vosso favor. Aí então, de acordo com o estudo que eu fiz, ele falou que tem que oferecer algo sem defeito. E ele pede para que eu possa cruzar essa escritura de Levítico 22, do versículo 19 ao versículo 20, com a seguinte escritura: Gênesis 4, do 3 ao 7. E Gênesis 4, do 3 ao 7, fala o seguinte: E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não haverá aceitação para você? Se não procederes bem, o pecado já está na tua porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominará. Ou seja, de acordo com o que eu aprendi em Gênesis, quando Caim e Abel foram oferecer um sacrifício, Abel, de acordo com o que está escrito, e com outras escrituras que eu cruzei, Abel ele fez um sacrifício de acordo com a receita de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo falou assim: para se fazer um sacrifício para mim, você tem que ir em X lugar, pegar X pedra, fazer assim, pegar madeira X, acender o fogo assado e trazer a ovelha sem defeito. Essa é a receita de Jesus Cristo para a gente fazer, para que eles pudessem fazer o sacrifício. Mas não é só isso. No caso, é o fato também dele levar o que ele mais achava de bom e de mais importante para aquele altar do sacrifício. Então, Abel, ele foi um homem que ele foi de boa vontade fazer o sacrifício. Ele fez conforme a receita que Jesus Cristo deixou. E ele também levou o produto, né, que seria a ovelha, sem defeito, para o altar. Quando ele chegou lá, ele ofereceu de bom grado, ele reconheceu que ele não era um bom filho, ele reconheceu que ele era uma pessoa muito pecadora e que ele estava ali querendo se reconciliar com Jesus Cristo. Quando ele fez isso e deixou no altar a ovelhinha dele, o fogo consumiu. Então, ali, aquele fogo consumindo é sinônimo de que foi aceito aquela oferta que ele deu. Isso significa que Jesus Cristo viu que ele não fez só a oferta em si. Ele viu o desejo do coração de Abel, que ele foi um cara que foi temeroso, ele entendia que Jesus Cristo queria que ele se reconciliasse, se arrependesse, né? Então, por esse motivo, Abel foi lá, fez a oferta e foi aceita a oferta dele. Mas aí temos a oferta de Caim. E por que o Caim não conseguiu fazer essa oferta? Aliás, por que Caim fez a oferta e não foi aceita por Jesus Cristo? Então ele manda cruzar a escritura com Moisés, capítulo 5, versículo 18 ao versículo 21. Então lá em Moisés está dizendo o seguinte:
E Caim amou Satanás mais que a Deus. E Satanás ordenou-lhe, dizendo: faze uma oferta ao Senhor. De acordo com a escritura aqui de Moisés, capítulo 5, versículo 18, tem as referências do rodapé. E nessas referências do rodapé está falando sobre que Caim amou mais Satanás. Por que Caim amou mais Satanás? De acordo com essas referências e estudos, está dizendo que Caim amou mais Satanás porque... Deixa eu só achar aqui. Caim amou mais Satanás porque Satanás estimula no nosso coração desobediência. Ou seja, eu nasço dentro de uma família. Aí eu sou o filho do meio. Meu pai dá muita atenção para o meu irmão mais velho. Minha mãe dá muita atenção para o meu irmão mais novo. E como eu sou o filho do meio, eu fico meio sem atenção. Quando eu fico sem atenção, eu começo a ficar aborrecida. Aí quando eu começo a ficar aborrecida, eu começo a sentir o quê? Raiva. A partir do momento que eu sinto raiva, aí Lúcifer observa isso e fala assim, opa, ela está sentindo, né, sentimento negativo, é aqui que eu vou pegar. Aí ele vem mais para perto, né? Claro que ele não fica aqui do meu lado, mas ele, a distância ele influencia eu a continuar alimentando aquele sentimento de raiva. E aí eu passo a fazer o quê? A me afastar da verdade, ou seja, aquilo que é ensinado sobre amor ao próximo, amar a Deus, ajudar, ser obediente, eu começo a ficar com raiva, então já não quero mais fazer nada disso, porque eu tô vendo que fulano e beltrano não tá dando atenção para mim. E aí, com essa ignorância minha, eu me afasto das coisas espirituais. Então, quando ele falou que Caim amou Satanás mais que a Deus, é porque Caim estava tendo esses sentimentos de negativos, de raiva, de inveja, de rancor. A partir do momento que ele tem esses sentimentos de inveja, de rancor, o que acontece? Lúcifer vai se aproximando dele e falando, opa, aqui que tu é o cara que eu vou pegar para mim, né? Tu é meu colega agora nós vamos trocar figurinha. Então aí o Caim passou a dar mais atenção a esses sentimentos e Lúcifer se aproveitou disso. E quando isso aconteceu, a escritura diz que Satanás ordenou-lhe, dizendo, faz uma oferta ao Senhor. E aí, o que é o inimigo falar assim, ó, faz também uma oferta para o Senhor, porque o teu irmão lá é o totoso da história, né? E aí ele começou a falar, tu também, para não ficar para trás, vai lá e faz uma oferta ao Senhor. Quando o Caim ouviu essa ideia de Lúcifer, falou, beleza, vou fazer mesmo, é isso aí, vou fazer de qualquer jeito, não tem problema, né? Vai ter que aceitar a minha também, né? Não vai aceitar só a do meu irmão, não. E quando Caim foi fazer a oferta, ele, ao invés de pegar os melhores frutos da terra, já que ele não queria fazer com ovelha, né? Ele pegasse os melhores frutos, as melhores coisas, colocasse flor, colocasse isso, colocasse aquilo, tudo para Jesus Cristo. Se ele tivesse feito isso com essa boa vontade, Jesus Cristo teria dito, oh, beleza, meu filho Caim também está querendo se reconciliar comigo. Quando ele não fez isso, ele fez de má vontade. Então ele pegou frutos de qualquer jeito da terra, colocou dentro do cesto e saiu levando para Jesus Cristo, né, para o altar. Primeiro de tudo, Caim, por que a oferta dele não foi aceita? Primeiro porque ele não seguiu a receita que Jesus Cristo deu, né? Pegar as pedrinhas no lugar X, pegar a madeira X para fazer o fogo, pegar a ovelha ao invés de pegar fruto da terra. Beleza. Jesus Cristo, então, ele entendeu que Caim já não começou seguindo essa receita. Segundo, Caim pegou coisas com defeito, que lá em Levítico está dizendo que não era para ter defeito. Então, ele disse que estava pegando com defeito. E terceiro, Caim fez de má vontade. Quando ele fez essas coisas, Jesus Cristo falou assim, não vou aceitar a tua oferta, meu filho. Porque tu, ao invés de chegar para mim, enxergando a sua condição de que você é um cara dependente meu, que você é um cara pecador, que você é desobediente, você fica dando atenção lá ao Lúcifer, então por que tu chega para mim querendo que eu aceite o que tu tá me dando, né? Então foi esse o motivo. E aí,
Prosseguindo, ele fala, e com o correr do tempo aconteceu que Caim levou do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também levou as primícias de seus rebanhos, de sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a oferta de Abel. Mas para Caim e para a sua oferta ele não atentou. Ora, Satanás sabia disso e alegrou-se. Ou seja, quando Lúcifer enxerga que nós fazemos uma oferta de qualquer jeito, de má vontade para Jesus Cristo, ele fala, beleza, olha, esse cara é meu colega, é meu parceiro, né? E Caim ficou muito irado e decaiu o seu bronze. Agora perguntemos, por que Caim ficou irado se ele fez de má vontade, né? Fez uma oferta de má vontade. Quando você faz uma oferta de má vontade, não tem necessidade de ficar irado, porque afinal de contas quem é o errado ali é tu, não é Deus, né? Então, prosseguindo com essas conclusões que eu cheguei em relação, isso é um bom princípio, né? Eu comecei falando sobre sacrifício, mas agora eu acho que um bom princípio agora poderia entrar nesse momento. Vou falar sobre a oferta. Então, o princípio da oferta. O que eu aprendi? Que quando se dá uma oferta para Jesus Cristo, não tem que se dar de qualquer jeito. Tem que se dar de bom coração e sendo humilde, enxergando a minha condição, né? Porque quem foi o errado fui eu. É igual o filho quando pede desculpa para o pai. Ele pede desculpa para o pai, ele fez uma coisa errada, o pai já tinha dito que não podia fazer, ele mesmo assim persistiu, o pai pegou e falou assim, então eu vou te deixar de castigo para tu pensar no que tu fez de errado. Quando o pai faz isso, ele está querendo que o filho tenha, né, uma noção da condição dele perante o pai. Aí o que acontece? O filho vai para o castigo. Ele pensa, repensa, pensa, realmente fui errado, vou pedir desculpa pro meu pai. Se ele chega lá e pede desculpa pro pai dele de forma de coração, né, falando, estou arrependido do que eu fiz, então sim, o pai enxerga que aquilo ali é uma desculpa de verdade. Agora vamos supor que ele foi pro castigo, ficou mais irado porque foi repreendido pelo que fez de errado, chegasse pro pai e falasse assim, pai, me desculpa aí, não sei o quê, porque, mas tudo bem, é isso aí, tu vai aceitar porque eu sou teu filho. A partir do momento que o pai ouve essa mensagem do filho, enxerga que o filho não está arrependido, né? Então, uma das coisas que eu aprendi sobre oferta, quando for ofertar para Jesus Cristo qualquer coisa, primeiro de tudo, tem que seguir a receita. Segundo, tem que fazer sem defeito, né? Quando eu for dar uma coisa que realmente eu possa renunciar, que eu possa, né, dar uma coisa muito boa para Jesus Cristo. E terceiro, fazer de boa vontade, com humildade, enxergando a minha condição perante o Senhor. Essa é uma das coisas que eu realmente enxergo como um princípio que pode ser usado na minha vida. Que isso daí está fazendo eu refletir como eu devo me pronunciar perante o Senhor, como é que eu devo me apresentar perante o Senhor. Devo me apresentar de qualquer jeito? Quando eu for oferecer alguma coisa para ele, seja dinheiro, seja frutos, comida, seja o que for, tem que ser de boa vontade ou tem que ser, né, de qualquer jeito, né? Então isso fez eu ter uma reflexão. Prosseguindo com a parte do sacrifício, né, ele fala sobre, ele pede para também fazer como é que fala o nome? A referência também, cruzar a outra escritura, que está em Doutrina e Convênios 132, do versículo 8 ao 11. Lá ele fala assim, eis que minha casa é uma casa de ordem, diz o Senhor Deus, e não uma casa de confusão. Aceitarei eu uma oferta, diz o Senhor, que não seja feita em meu nome, ou seja, aquilo que eu falei da oferta. Se você chega com uma oferta que não está no script, não está na receita, então o Senhor já começa a pensar, vou aceitar uma coisa que já não fui eu que estabeleci, não dei a receitinha, aí você já está trazendo uma receita diferente, né? Ou receberei de vossas mãos aquilo que não determinei. Fui ao dicionário para perguntar o que é determinar. Tanto no Google quanto no dicionário ele fala que determinar é estabelecer, mandar, decidir, fixar, impor.
estabelecer, estável. Ou seja, quando Jesus Cristo estabeleceu o sacrifício, ele já deu a receita, o scriptzinho. Então o que a gente tem que fazer? Vou mudar a receita? Não, não dá. É igual querer fazer um bolo de chocolate, tem a receita. Você segue todos aqueles passos ali e sai um bolo de chocolate. Se você tira uns 2, 3 ingredientes, já não vira bolo de chocolate, vira outra coisa, né? Então é exatamente isso que Jesus Cristo quer de nós. Que não façamos a receita da nossa forma, e sim da forma que ele está ordenando, né? Por isso que ele falou, ou receberei de vossas mãos aquilo que não determinei. Quer dizer, ele determinou, estabeleceu daquela forma, tem que ser daquela forma. Não adianta querer mudar, porque se mudar Jesus Cristo não vai aceitar. E ele continua falando da seguinte forma: e determinarei algo, diz o Senhor, a menos que seja por lei, como eu e meu Pai estabelecemos para vós, antes da fundação do mundo. Ou seja, também já tinha feito um estudo anterior que lei são normas e regras. A partir do momento que é feita uma lei, tem que ser todo o meu comportamento, todas as minhas ações tem que ser baseadas naquela lei. Então, no caso, quando ele decidiu fazer uma oferta, tinha que estar no script, tinha que estar na receita, na lei. Se diferenciar daquilo, ele falou que não aceita, né? Porque ele não vai aceitar algo que não esteja estabelecido nas normas, nas regras que ele e o pai dele impôs. Tá? Prosseguindo com o tema sacrifício, continuei a procurar mais escrituras que fazem referência a Levítico, né, que foi a escritura de início. E ele fala aqui, pede para procurar Hebreus 9:13. Em Hebreus 9:13 ele dá a continuidade sobre oferta e sacrifício. E ele fala da seguinte forma: porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza da novilha espargida sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne, ou seja, na época antiga, quando Moisés estipulou fazerem sacrifícios e levar até o templo, o tabernáculo lá de tenda, era para levar exatamente o que foi dito lá em Levítico. Uma ovelha, um bode, alguma coisa que não tenha defeito. E quando o povo de Israel pecava, né, eles tinham se arrependido, né, do que aconteceu lá no Egito. Aí o que eles fizeram? Eles atravessaram o Mar Vermelho, né, com o Moisés dividindo as águas. E quando eles foram viver no deserto, eles tinham que tomar Deus como Deus único e não adorar os deuses do Egito. E aí sim, eles falaram que teria que ofertar ao Senhor, toda vez que o povo fizesse uma coisa de errado, ofertasse ao Senhor um animal, para que aqueles erros que eles tinham cometido durante a semana, né, fossem apagados através desse sacrifício, certo? Assim como aconteceu com Adão e Eva. Adão e Eva pecou, chegou na terra, né, precisava se arrepender. Aí o que aconteceu? Foi ensinado que eles deveriam fazer o sacrifício. E aí o Senhor deu o script do sacrifício e assim foi de geração em geração até chegar nessa parte aqui que eles estão falando aqui. Então, o que acontece? Em Hebreus 9, versículo 13, ele está dizendo o seguinte, que o sangue daqueles animais que eram levados até a tenda, naquela época, simbolicamente, transparecia que a pessoa que cometeu o pecado ficaria limpa do pecado, né? Não ia precisar mais ser cobrada daquele pecado. Então, quando a pessoa fazia aquele sacrifício, o Senhor extinguia o pecado, falava, não, beleza, né? Passou, vai-te embora. Ele está falando que o sangue desses animais fazia a purificação da carne daquelas pessoas, né?
naquela época. Mas aí, em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 18 ao 20, fala da seguinte forma. Do que a gente era as pessoas da época eram purificadas. Né? Aí a gente precisa entender do que as pessoas eram purificadas naquela época. De pecados. Que pecados? A gente fica pensando, eu não cometi pecado. Cometeu. Quais são os pecados? Aí em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, fala qual é o pecado que foi cometido. Então vamos aqui. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, fostes resgatados. A Escritura diz que nós fomos resgatados não com ouro ou prata, porque essas coisas são corruptíveis, ou seja, se degradam, né? Não tem, né? Com o tempo termina se estragando. E a Escritura diz que nós fomos resgatados não com ouro e com prata. E aí, essa Escritura aqui pede para a gente ir em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Né? Então, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Porque fostes comprados por um preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ou seja, nós fomos comprados. Por quem? Por Jesus Cristo. E ele nos comprou como? Né? Ele comprou com ouro e prata? Não. Ele comprou com o sangue dele. Beleza? Ok. Então, lá em 1 Pedro ele fala, sabendo que não são com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, fostes resgatados, ou seja, comprados, da vossa vã maneira de viver. Como assim? Vã maneira de viver. Ou seja, prosseguindo ele fala, por tradição que recebeste de vossos pais. Ponto. O que é compreendido aqui? Nossos pais nos ensinaram uma tradição. Beleza? Aí, dessa tradição, a gente foi seguindo de geração para geração. Passa para o meu filho passou para o filho dele e assim foi indo sucessivamente. A partir do momento que isso aconteceu, essa é uma maneira vã de viver. O que os pais têm que ensinar para os filhos que está em Deuteronômio? A palavra de Deus. Se os pais não ensinam a palavra de Deus para as crianças desde criança, eles estão ensinando a maneira vã de viver. E estão ensinando tradições. E essas tradições não é correspondente a Jesus Cristo. Jesus Cristo não ensinou isso aí no script. Lá em Êxodo 20 está lá quais são os mandamentos que ele quer que a gente cumpra. E aí o que a gente faz? Como pai e mãe, não ensina para o filho isso aí. Não ensinou para o filho vai vivendo, né, com uma tradição totalmente sem nexo e vai passando de geração em geração. Então ele está dizendo que nesse versículo aqui de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, ele está dizendo que a gente foi resgatado, ou seja, comprado, não com ouro e com prata, mas com o sangue de Cristo que ele fez na expiação e na cruz. Então ali nós fomos comprados. De quê? E fomos, além de comprados, nós fomos purificados. Purificados de quê? Das vãs tradições que recebemos dos nossos pais. Certo? Em 3 Néfio, capítulo 9, versículo 20, o Senhor diz o que ele quer de nós hoje em dia. Então, na antiguidade, quando o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho e foi viver no deserto,
Deus queria que eles fizessem um sacrifício com os animais. Hoje, atualmente, depois da restauração do Evangelho, Deus e Jesus Cristo quer que a gente faça um sacrifício diferente daquele. Ele deu agora uma outra receita. Aí onde é que se encontra? Terceiro Neve, capítulo 9, versículo 20. E oferecer-me-eis como sacrifício um coração quebrantado e um espírito contrito. Ou seja, o que é sacrifício? É uma renúncia, como eu falei no começo. Abrir mão de alguma coisa. E o que ele quer que a gente faça? Além de abrir mão, ele quer que a gente tenha um coração quebrantado e um espírito contrito. Ou seja, enxerguemos a nossa condição, igual Abel enxergou, e sejamos humildes para reconhecer que nós temos um pecado, ou erramos naquele momento, ou semana passada. Alguma coisa ele quer que a gente reconheça. E ele prossegue aqui no versículo 20 falando: e todo aquele que vier a mim com o coração quebrantado e um espírito contrito, ou seja, todo aquele que vai até Jesus Cristo, seja de uma forma de oração, seja indo para a igreja, seja lendo escritura para querer saber a vontade do Senhor, toda pessoa que faz esses rituais aí, sendo humilde, tendo o coração quebrantado, espírito contrito, eu batizarei com fogo e com o Espírito Santo. Ou seja, nós só vamos ter o Espírito Santo como nosso companheiro a partir do momento que eu sou de coração quebrantado, espírito contrito e faço uma oferta de acordo com o que Jesus Cristo determinou, como foi dito em Doutrina e Convênios 132, né? Daquela forma, se eu fizer, então, além de eu ser aceito por Jesus Cristo, eu vou receber o Espírito Santo. E ele ainda prossegue pedindo para fazer cruzamento com a escritura de Eclesiastes, capítulo 5, do versículo 4 ao 5. Quando a Deus fizeres algum voto, ou seja, o que é voto? É uma promessa. Não tardes em cumpri-lo. Ou seja, a partir do momento que eu faço uma promessa para Deus, eu não devo tardar em cumprir. Porque não se agrada, ou seja, o Senhor não se agrada de tolos. Então, quando eu faço uma promessa para Deus e não cumpro o mais rápido possível, ele me acha como uma tola. Melhor é